Bem-vindos a mais uma sessão científica do NEIS e SED, a sessão de número 39. As sessões do SED são uma iniciativa do grupo NEIS, que é lotado no Departamento de Ciências da Vida da UNEB Campus 1. Nossas sessões científicas, elas têm o apoio da Abracet. Hoje teremos a apresentação do discente do quarto semestre de Medicina, Salomão Nascimento dos Santos, orientado pela professora Astria Ferrão Gonzalez, que vai falar um pouco sobre a ingestão de nutrientes e padrões alimentares e a sua relação com a síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel. Salomão, pode iniciar. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à professora doutora Astria Dias Ferrão Gonzalez pela orientação que me foi dada ao longo da construção dessa sessão científica e à professora Andréa por ter me apresentado. E como ela falou, eu sou o Salomão, sou acadêmico de medicina da Universidade do Estado da Bahia, atualmente no quarto semestre, e hoje nós vamos tratar um pouco da questão nutricional em indivíduos com CDH. Bom, aqui está o artigo que foi escolhido para a nossa discussão. Aqui a gente pode observar os autores dessa obra. E esse artigo foi publicado oficialmente em janeiro de 2026, então é um artigo bem recente. Foi publicado pela revista Clinical Nutrition. E aqui está o DOI, caso alguém queira ler ele na íntegra posteriormente. Bom, o artigo inicia trazendo algumas definições e contextos importantes. A síndrome de Ehlers-Danlos se refere a um grupo de doenças raras e hereditárias de tecido conjuntivo, consistindo em 13 subtipos, e cada um deles possui critérios clínicos exclusivos com sua própria variação fenotípica e genética única. Entre os subtipos, a síndrome de Ehlers-Danlos do tipo hipermóvel é uma doença não inflamatória do tecido conjuntivo, caracterizada por hipermobilidade articular, sintomas musculoesqueléticos e hiperextensibilidade da pele. Já o transtorno do espectro de hipermobilidade descreve indivíduos com alterações musculoesqueléticas relacionadas à hipermobilidade que não atendem os critérios para CDH, outro distúrbio hereditário do tecido conjuntivo ou outra causa de instabilidade articular. Essa distinção, inclusive, é melhor explorada em outra sessão, a de número 37, também disponível no canal de YouTube. E pacientes com CDH e TH apresentam alta prevalência de sintomas gastrointestinais, sendo que a maioria, cerca de 98%, preenche os critérios para os distúrbios de interação intestino-cérebro, também chamados de DICs. Mas então, o que são esses distúrbios? Os distúrbios de interação intestino-cérebro, anteriormente conhecidos como distúrbios gastrointestinais funcionais, são um grupo de distúrbios caracterizados por sintomas gastrointestinais crônicos, como dor abdominal, disfagia, dispepsia, diarreia, constipação e distensão abdominal. Todos esses sintomas agravados por comportamentos inadequados do paciente, além de estresse e comorbidades psicológicas. E é importante ressaltar que esses distúrbios acontecem na ausência de uma patologia demonstrável em exames convencionais, como endoscopia, por exemplo. Historicamente, esses distúrbios eram definidos como condições sem base orgânica, mas essa definição evoluiu com o crescente conhecimento dessas condições, e agora sabemos que elas surgem devido a alterações na comunicação cérebro-trato gastrointestinal. Em geral, são condições bem comuns, associadas a uma qualidade de vida muito baixa e uma alta utilização dos serviços de saúde. O sistema de classificação atual, que é o Roma 4, os divide em 33 distúrbios em adultos e 20 distúrbios pediátricos, sendo os subtipos mais comuns a síndrome do intestino irritável, que causa desconforto abdominal, alteração do hábito intestinal e distensão abdominal, e a dispepsia funcional, que causa dor ou desconforto epigástrico, frequentemente relacionado à alimentação, e podem estar relacionados à sensação de plenitude, que popularmente é chamada de empachamento, e saciedade. Essa figura é de outro artigo e ela vai ilustrar o modelo biopsicossocial dos distúrbios de interação intestino-cérebro. Então, a fisiopatologia é uma fisiopatologia biopsicossocial, mostrando que esses distúrbios não são explicados por um único mecanismo. Então, atualmente, sabe-se que há alterações fisiológicas importantes, como distúrbios da motilidade gastrointestinal, hipersensibilidade visceral, alterações da microbiota e até mesmo infiltração de células imunes, além de processamento alterado dos estímulos pelo sistema nervoso central. Então, como o próprio nome sugere, é realmente um distúrbio de interação entre o cérebro e o sistema gastrointestinal. No entanto, esses sintomas eles não dependem apenas dessas interações biológicas. Eles também resultam de uma interação complexa com fatores psicossociais,
como experiências precoces de vida, comportamento aprendido e estratégias de enfrentamento. Então, os distúrbios de interação intestino-cérebro, eles são compreendidos dentro de um modelo integrado, no qual fatores centrais, periféricos e ambientais vão interagir por meio desse eixo intestino-cérebro para determinar a manifestação clínica. Então, já que a fisiopatologia ela é multifatorial e ela é conhecida, o tratamento desses distúrbios também envolve uma abordagem biopsicossocial, incluindo mudança no estilo de vida e na dieta, tratamento das comorbidades psicológicas coexistentes e o uso de medicamentos para tratar a fisiopatologia subjacente. Então, o tratamento farmacológico com antiespasmódicos e neuromoduladores, por exemplo, é eficaz. E a psicoterapia em indivíduos motivados é igualmente eficaz. A alimentação é um fator desencadeante conhecido de sintomas gastrointestinais nesses distúrbios, e os pacientes podem evitar ou restringir grupos alimentares inteiros para evitar os sintomas. Isso pode resultar em inadequações nutricionais, comprometimento nutricional, e, em casos mais graves, no diagnóstico do transtorno alimentar restritivo evitativo, que é um transtorno alimentar caracterizado pela restrição alimentar devido à falta de interesse, medo dos sintomas que pode ter ao comer ou problemas sensoriais. Os pacientes com distúrbios de interação intestino-cérebro que seguem uma dieta extremamente restritiva relatam maior gravidade de sintomas gastrointestinais e somáticos e também redução da qualidade de vida. A intervenção dietética, então, vai constituir uma ferramenta terapêutica importante nesses distúrbios, tanto para aliviar os sintomas quanto para garantir a adequação nutricional. Então, como eu trouxe anteriormente, há protocolos com tratamentos para esses distúrbios, justamente porque os mecanismos fisiopatológicos na população geral já são estabelecidos. Então, é por se conhecer esses mecanismos que já há intervenções para essas condições. Mas quando a gente está se referindo à população com CDH, a gente não sabe se essas intervenções funcionam, já que não há estudos o suficiente para se avaliar isso. Então, o artigo não traz se a base fisiopatológica dos distúrbios de interação intestino-cérebro nos pacientes com CDH seria a mesma da população geral. Mas deixa claro que não se sabe se a intervenção funcionaria do mesmo jeito para os dois grupos. Então, ao contrário do que ocorre com os distúrbios de interação intestino-cérebro, não existem intervenções ou diretrizes dietéticas para CDH. Isso se deve, em parte, à ausência de estudos que examinem a relação entre os sintomas gastrointestinais e a dieta. A maioria dos pacientes, então, obtém aconselhamento dietético em fóruns online, em redes sociais, com amigos ou familiares. E menos de um terço dos pacientes com sintomas gastrointestinais consultam um nutricionista, apesar de exclusão e restrição alimentar serem bem comuns. Também é trazido que, em artigo anterior, mais abrangente acerca do mesmo estudo transversal, foi demonstrado que 62% dos pacientes alteram sua dieta, principalmente devido a sintomas relacionados à alimentação, sendo que 63% pulam refeições e 80% recorrem a pelo menos uma dieta de exclusão. Pouco mais de um terço dos pacientes com CDH ou transtorno do espectro de hipermobilidade apresentam resultado positivo para o transtorno alimentar restritivo evitativo. Isso está associado a um risco 5 vezes maior de necessitar de suporte nutricional artificial em algum momento da vida. Então, alimentação enteral ou parenteral. E apesar da alta prevalência da restrição alimentar, não há estudos, como eu já falei, publicados que avaliem a ingestão e a adequação de nutrientes da CDH. O estudo apenas relata que já houve um pequeno outro estudo com 18 mulheres pré-menopáusicas com CDH, que relatou menor consumo de proteína e mais carboidratos em comparação aos controles, mas não avaliou diretamente a adequação de nutrientes, nem a relação entre essa tendência nutricional e os sintomas. Então, é nesse contexto que se embasam os objetivos desse artigo. Primeiro, avaliar sistematicamente a ingestão e a adequação de nutrientes em pacientes com CDH e transtorno do espectro de hipermobilidade, e determinar se a ingestão inadequada estava associada a distúrbios específicos da ingestão de nutrientes ou comorbidades. E segundo, utilizar a análise de padrões alimentares para identificar padrões alimentares específicos nesses pacientes e relacioná-los a sintomas gastrointestinais, comorbidades e adequações de nutrientes. Bom, agora partindo para a parte de materiais e métodos, especificamente na parte de desenho do estudo, foi realizado um estudo transversal com pacientes recrutados como parte do estudo Avaliação Abrangente da Nutrição e Ingestão Alimentar na CDH. Esse estudo ele foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa de Westminster, em Londres. E, resumidamente, esse foi um estudo baseado em questionários
realizado entre agosto de 2021 e janeiro de 2022, para explorar os comportamentos alimentares em indivíduos com CDH. Inclui um grupo de pacientes de CDH recrutado em clínicas de neuro e gastroenterologia terciárias, em hospitais universitários de Londres, e um grupo não terciário recrutado nacionalmente por meio de anúncios em instituição de caridade do Reino Unido voltado para pessoas de CDH. E assim se obteve uma amostra nacional e clinicamente diversificada. Os questionários foram administrados eletronicamente e os pacientes foram incluídos no presente estudo se completassem os questionários, incluindo o questionário de frequência alimentar, e foram excluídos se estivessem recebendo suporte nutricional artificial ou se não especificassem o sexo, porque essa informação seria necessária para calcular as necessidades nutricionais desses indivíduos. Quanto à fenotipagem clínica, que vai ser a identificação de diferentes perfis de pacientes com base em suas características clínicas e comportamentais, foram realizados alguns questionários validados para coletar informações. Então, o questionário de Roma 4, para avaliação dos distúrbios de interação intestino-cérebro, inclusive já falamos nessa sessão sobre o sistema de classificação Roma 4. A escala de avaliação de sintomas gastrointestinais, para avaliação da gravidade desses sintomas. A escala hospitalar de ansiedade e depressão, a fim de avaliar a prevalência desses transtornos nessa população, nessa amostra em específico. O índice de sensibilidade visceral, a fim de avaliar a ansiedade específica relacionada ao trato gastrointestinal. O questionário de saúde do paciente 15, a fim de avaliar os sintomas físicos gerais, como dor de cabeça e falta de ar. A pontuação composta de sintomas autonômicos, a fim de avaliar sintomas autonômicos, como taquicardia e tontura. E, por último, a escala de evitações de 9 itens, a fim de realizar o rastreamento do transtorno alimentar restritivo evitativo, o TARE. Quanto à ingestão alimentar e adequação de nutrientes, o consumo alimentar habitual foi coletado utilizando um questionário de frequência alimentar, que é um questionário semi-quantitativo, validado, de 169 itens, do Scottish Collaborative Group, versão 6.6. Os pacientes relataram a frequência de consumo de cada alimento nos 3 meses anteriores, em uma escala de raramente, nunca, a todos os dias. E o consumo de cada alimento foi calculado em gramas por dia, multiplicando-se a frequência do consumo pelo número de medidas caseiras pré-definidas. E a ingestão de nutrientes foi calculada usando o Banco de Dados Nacional de Composição de Alimentos. Qualquer alimento não registrado pelo paciente foi classificado como dado faltante e recodificado como 0 gramas por dia. A adequação de nutrientes foi calculada pela comparação dos valores de ingestão de nutrientes com os valores de referência diários do Reino Unido, específicos para cada idade e sexo. A ingestão de nutrientes, ou melhor, a ingestão de energia foi comparada com as necessidades médias estimadas, que é a quantidade necessária para atingir as necessidades em 50% da população, enquanto os nutrientes foram comparados com a ingestão de referência de nutrientes, que é a quantidade necessária para atingir as necessidades em 97,5% da população. E a ingestão e adequação de nutrientes foram medidos em pacientes com CDH e transtorno do espectro de hipermobilidade e comparado entre os distúrbios de interação intestino-cérebro e as comorbidades mais comuns, bem como pacientes com e sem transtorno alimentar restritivo evitativo. Agora, quanto à análise do padrão alimentar, para realizá-la, o álcool foi excluído, assim como todos os alimentos consumidos por menos de 5% da amostra, devido à falta de variância nos dados desses grupos alimentares. E os 169 itens alimentares restantes foram consolidados em 49 grupos alimentares, para evitar que itens consumidos com pouca frequência diluíssem os padrões alimentares, ao mesmo tempo que se manteve os aspectos chaves da composição desses alimentos. Então, por exemplo, o iogurte com baixo teor de gordura ficou separado do iogurte com alto teor de gordura. O arroz branco ficou separado do arroz integral. E os padrões alimentares foram derivados por meio da análise de componentes principais, a partir dos 49 grupos alimentares, sendo definidos pelos alimentos mais correlacionados entre si, com seleção baseada no gráfico de sedimentação e na interpretação clínica. Então, para que fique claro, né, os pesquisadores aplicaram um questionário alimentar de 169 itens e retiraram o álcool e todos os alimentos que eram consumidos por menos de 5% das pessoas. Posteriormente, eles reduziram esses itens a 49 categorias, tivessem algumas semelhanças nutricionais,
separando arroz branco do arroz integral, por exemplo. E após isso, eles usaram uma técnica que é conhecida como Principal Component Analysis, ou análise de componentes principais em português, que se baseia em reduzir múltiplas variáveis em poucos padrões que resumem ali o comportamento dos dados. Então, na prática, esses alimentos eles foram analisados e foram identificados aqueles que estavam sendo combinados com mais frequência, ou seja, consumidos em conjunto mais frequentemente. E a partir disso foram estabelecidos padrões de dieta que estavam escondidos, entre aspas. Isso é muito relevante porque a dieta não é composta por alimentos isolados, mas por padrões de consumo. Então, há pessoas, por exemplo, que consomem mais ultraprocessados, enquanto outras vão consumir mais alimentos integrais, frutas, e por aí vai. E quanto à análise estatística, inicialmente foram realizadas análises descritivas da amostra. Em seguida, as diferenças entre os padrões alimentares foram avaliadas por meio de testes estatísticos apropriados, tanto para variáveis contínuas quanto para categóricas, considerando, claro, a distribuição dos dados. Comparações múltiplas foram corrigidas utilizando o método de Bonferroni, adotando-se o nível de significância de 5%. Bom, e agora partindo para os resultados, esse fluxograma vai trazer o número de indivíduos incluídos no estudo. Inicialmente, 680 participantes foram incluídos no estudo Avaliação Abrangente da Nutrição e Ingestão Alimentar na sede H. Desses 680, 205 não completaram o questionário de frequência alimentar. E dos 475 restantes, 10 não informaram o sexo e 40 estavam em uso de suporte nutricional artificial. Então, os 425 restantes foram incluídos na análise final. Essa tabela vai trazer alguns dados demográficos e clínicos bastante interessantes dessa coorte. Eu vou destacar os dados mais relevantes que a gente tem que se atentar. Primeiramente, a idade média nessa amostra foi de 41 anos, com intervalo indo de 16 a 76 anos. A maior parte dos pacientes eram do sexo feminino, 95,8%. Quanto ao IMC, 46,4% do total de pacientes apresentava IMC alto, então correspondente a sobrepeso ou a obesidade. Quanto ao consumo de álcool, a maior parte dos pacientes, ou seja, 69,6%, relataram raramente beber. Quanto ao tabagismo, 66,4% dos pacientes se consideravam não fumantes. E quanto à mobilidade, que é um aspecto muito importante na sede H, 62,6% dos pacientes não necessitavam de nenhum suporte para se locomover, enquanto o restante, que é pouco mais de um terço, precisava de algum tipo de suporte, né? Seja uma bengala, seja outra pessoa, enfim. Quanto às comorbidades, a síndrome da taquicardia postural ortostática estava presente em 46,8% dos pacientes, a síndrome de ativação de mastócitos em 32% dos pacientes, e 24,5% dessa amostra relataram já ter tido ou ter algum transtorno alimentar. Quanto aos distúrbios de interação intestino-cérebro, a gente percebe que todos eles tiveram uma prevalência bem elevada nessa amostra. Então, começando pela dispepsia funcional, que teve uma prevalência de 58,8%, a síndrome do intestino irritável, que teve uma prevalência de 44,7%, disfagia funcional, com 38,1%, e náusea funcional, com 36,9%. Além disso, quanto às características clínicas, eu queria chamar a atenção ao esse ARFID que está descrito aqui, que em português equivale ao transtorno alimentar restritivo evitativo, que teve uma prevalência aqui de 25,9% nessa amostra, o que é um número bastante elevado, né, se comparado à população geral. Bom, e essa tabela vai trazer a ingestão média de nutrientes por dia e a adequação em pacientes com CDH e transtorno do espectro de hipermobilidade. A tabela é um pouco grande, então eu vou me ater aos aspectos mais relevantes dela. Nessa coluna, a gente pode ver listado a energia, os macronutrientes e os micronutrientes. Nessa região da tabela, a gente vai perceber
as quantidades, né? A energia sendo em quilocaloria, os macronutrientes em gramas, e os micronutrientes em microgramas ou miligramas. E nessa outra região da tabela, a gente vai notar aqui o número e o percentual de pacientes que estavam de acordo com as necessidades nutricionais recomendadas. Gostaria de chamar a atenção primeiramente aqui para a energia, né? Cerca apenas de 142 pacientes, o que equivale ali a 33,4% da amostra, atingiram a necessidade média estimada de energia, o que é bastante baixo, né? 87,3% atingiram a quantidade adequada de proteínas, o que é bem legal. O mesmo para a gordura, né? 72,5% da amostra conseguiu atingir as necessidades adequadas. Mas já quando a gente vai para carboidratos, a gente percebe um contraste muito importante, porque apenas 21,2% da amostra conseguiu atingir as necessidades nutricionais recomendadas para carboidratos. E o mesmo para as fibras, apenas 24,7% da população atingiu as necessidades recomendadas. Quanto às vitaminas, né, os pacientes conseguiram atingir, no caso, mais de 90% dos pacientes conseguiram atingir os níveis adequados de vitaminas, ressalvas apenas para a vitamina D, que só foi atingida de forma adequada por 4,5% da amostra, e em menor grau algumas vitaminas do complexo B, né, como o ácido fólico, que foi atingido por 71,5%, a niacina, por 69,6%, e a riboflavina, por 77,4%. Essa outra tabela vai trazer a comparação da ingestão diária de nutrientes em pacientes com e sem síndrome do intestino irritável, dispepsia funcional, síndrome da taquicardia postural ortostática e síndrome de ativação de mastócitos. E aí, quando a gente analisa o P-valor de cada um dos nutrientes, da quantidade de energia, a gente percebe que nenhum dos valores foi significativo. Ou seja, não foram encontradas diferenças significativas na ingestão de nutrientes entre aqueles com e sem o histórico prévio dessas comorbidades. Já essa outra tabela vai comparar o consumo de nutrientes em pacientes com e sem o transtorno alimentar restritivo evitativo. A gente observa que os pacientes que apresentaram esse resultado positivo para esse transtorno tiveram menor probabilidade de atingir a ingestão diária recomendada para macro e micronutrientes, com exceção da gordura, que não teve um valor P significativo, e os carboidratos, vitamina D e vitamina B12, que, por incrível que pareça, tiveram um consumo maior na população com transtorno alimentar restritivo evitativo. Então, a partir dos métodos já elucidados anteriormente, foram identificados 4 padrões alimentares. O padrão alimentar de baixa ingestão alimentar, com 149 indivíduos. Os pacientes eram mais propensos a consumir frutas, sopas claras, carne branca, peixes e bebidas descafeinadas. Segundo os vegetarianos, preocupados com a saúde, com o N de 120, os participantes tendiam a consumir feijões, leguminosas, substitutos de carne e leites vegetais. Os de baixo resíduo, os participantes consumiram pudins, biscoitos salgados e bolos, bem como molho e condimentos. E vale lembrar que uma dieta com baixo teor de resíduos limita o consumo de alimentos ricos em fibras, então grãos integrais, frutas e vegetais crus, justamente para reduzir a quantidade de alimentos não digeridos no cólon, minimizando o volume e a frequência das evacuações. Por isso que é chamado de baixo resíduo. E o padrão de alimentos refinados e altamente processados, com N de 121, seus participantes tendiam a consumir batatas fritas, assadas ou chips, pizza, quiche, pão branco e massa. Agora, analisando os resultados padrão por padrão, primeiramente, o padrão alimentar com baixa ingestão de alimentos,
Os pacientes apresentaram maior probabilidade de relatar sintomas gastrointestinais relacionados à alimentação e também sintomas autonômicos. Eles apresentaram maior probabilidade de triagem positiva para o transtorno alimentar restritivo e evitativo e ingestão significativamente menor de todos os macro e micronutrientes e da maioria das vitaminas em comparação com os outros 3 padrões alimentares. E quase nenhum paciente desse padrão atingiu a ingestão diária recomendada de fibras. Eles também apresentaram uma probabilidade significativamente menor de atingir suas necessidades energéticas. Para vocês terem noção, 4,7% desses indivíduos conseguiram atingir suas necessidades energéticas, em comparação com 36% a 64% nos outros padrões. E, apesar disso, o IMC mediano estava dentro da faixa normal. A maioria necessitou de suplementos nutricionais. E os pacientes com padrão de baixa ingestão alimentar foram os mais propensos a passar por consulta dietética e a relatar uso anterior de suporte nutricional artificial. Agora, os pacientes com padrão alimentar vegetariano e consciente da saúde, eles apresentaram maior ingestão de fibras, potássio, ferro, magnésio, tiamina, ácido fólico e vitamina C, em comparação com os outros padrões, e essas diferenças foram mais pronunciadas, principalmente em comparação com o grupo de baixa ingestão alimentar. 52,5% dos pacientes com esse padrão atingiram a ingestão de referência de nutrientes para fibras e 94,2% para ácido fólico. E esse percentual foi significativamente maior em comparação com todos os outros padrões alimentares. E apesar da ingestão de nutrientes relativamente melhor, esses pacientes foram os que mais utilizaram suplementos nutricionais orais. Agora, o padrão alimentar com baixo teor de resíduos. Era um pequeno grupo que tinha uma probabilidade significativamente maior de ter sido atendido em uma clínica de gastroenterologia terciária, as clínicas de neurogastroenterologia, que eu já tinha citado anteriormente. E, no entanto, eles tiveram uma probabilidade menor de relatar que seus sintomas gastrointestinais eram provocados por alimentos. Eles eram os menos propensos a atingir a ingestão recomendada de carboidratos e os mais propensos a atingir a ingestão recomendada de gorduras, embora isso, no fim das contas, não fosse significativo quando comparado aos outros padrões. E, por último, o padrão alimentar refinado ou altamente processado. Os pacientes que seguiam esse padrão alimentar apresentaram as maiores pontuações para ingestão e ansiedade específica relacionada ao trato gastrointestinal, além, é claro, do maior IMC. Esse padrão apresentou maior ingestão de energia, gordura e carboidratos, em comparação aos outros fenótipos, e também maior ingestão de vitamina A e niacina. E eles foram os que menos tiveram uma consulta dietética. E não houve diferença significativa na prevalência de distúrbios de interação intestino-cérebro ou comorbidades entre os padrões alimentares. Agora, partindo para a discussão, em primeiro lugar, foi descoberto que pacientes com CDH ou transtorno do espectro de hipermobilidade tendem a consumir dietas ricas em proteínas e gorduras, com baixo teor de calorias, fibras, vitaminas B e D, e que, apesar dessa baixa ingestão calórica, eles raramente apresentaram baixo peso. Dietas ricas em proteínas e gorduras podem refletir o uso de dietas de exclusão, como a dieta de baixo teor de FODMAP ou a dieta sem glúten, que restringe a ingestão de carboidratos e são comumente utilizados em pacientes com CDH e TEAH. Eu trouxe essa imagem, não foi à toa, foi para ilustrar o que é que seriam, então, esses FODMAPs que o artigo traz. É uma sigla em inglês que vai se referir a alimentos fermentáveis, né? Oligossacarídeos, disacarídeos, monossacarídeos e polióis fermentáveis, que são basicamente carboidratos de cadeia curta que são lentamente absorvidos ou não são digeridos no intestino delgado. Então, aqui a gente pode perceber o alho, o trigo, cebola, que são alimentos ricos em oligossacarídeos. Aqui o leite e o açúcar de cozinha, né, que vão ser ricos, respectivamente, em lactose e sacarose, que são disacarídeos. Aqui outros alimentos ricos em monossacarídeos, como glicose e frutose. E aqui, né, balas, que também poderiam ser bebidas adocicadas, que podem ser bastante ricas em polióis
fermentáveis, né, como o xilitol, por exemplo. Então, as dietas com baixo teor de FODMAP seriam dietas que restringem o consumo desses alimentos, o consumo desses carboidratos de cadeia curta. Em segundo lugar, a ingestão de nutrientes é reduzida em pacientes com triagem positiva para o transtorno alimentar restritivo e evitativo, mas não é significativamente afetada pela presença de comorbidades como síndrome do intestino irritável, dispepsia funcional, síndrome da taquicardia postural ortostática ou síndrome de ativação de mastócitos. Em terceiro lugar, foram identificados 4 padrões alimentares clinicamente distintos, que já foram citados anteriormente: baixa ingestão alimentar, refinado altamente processado, vegetariano consciente da saúde e baixo resíduo. Sendo que os pacientes com padrão alimentar de baixa ingestão alimentar têm maior probabilidade de apresentar menor ingestão de macro e micronutrientes, menor ingestão energética, triagem positiva para comportamentos alimentares patológicos, como o próprio TARI, e necessidade de suporte nutricional artificial. Enquanto isso, os pacientes com padrão alimentar refinado ou altamente processado têm maior probabilidade de apresentarem altos níveis de dispepsia, IMC elevado e menor probabilidade de ter consultado um nutricionista em algum momento da vida. E não está claro se as diferenças na ingestão de carboidratos contribuem para os sintomas, visto que uma carga semelhante de sintomas gastrointestinais foi encontrada tanto no grupo com baixa ingestão alimentar, quanto no grupo com dieta refinada ou altamente processada, que apresentaram, né, respectivamente, a menor e a maior ingestão de carboidratos. Então, estudos adicionais serão necessários para explorar se há algum benefício em restringir carboidratos, particularmente considerando os níveis preocupantemente altos de triagem positiva para o TARI, o transtorno alimentar restritivo evitativo, nessa população. E o fato de que apenas uma proporção relativamente pequena de pacientes com CDH e TH relata benefícios com a dieta com baixo teor de FODMAP. Curiosamente, a ingestão de vitaminas B e D foi baixa nesse estudo. A deficiência de vitamina B está associada à fadiga, fraqueza muscular, náuseas e alterações cutâneas, enquanto a deficiência de vitamina D está associada a dores musculares e articulares, todas altamente prevalentes na CDH e no TH. Nesse estudo, a carga de sintomas gastrointestinais e não gastrointestinais foi relativamente baixa no perfil vegetariano consciente da saúde, que também foi o grupo com maior probabilidade de tomar suplementos nutricionais. E estudos futuros deverão explorar se a suplementação com vitamina B e D leva à redução dos sintomas, e então se isso deve ser recomendado para alguns pacientes. Pouco menos de 1/4 dos pacientes atingiu a ingestão diária recomendada de fibras, o que é semelhante aos resultados que são encontrados na população geral do Reino Unido. Mas quando a gente está tratando da população com CDH e TH, essa população tem uma alta prevalência de constipação crônica. Então, a baixa ingestão de fibras é relevante e vai ser necessário orientar os pacientes sobre como aumentar a ingestão de fibras. Assim, tentando equilibrar os benefícios com os riscos de provocar sintomas de síndrome do intestino irritável, como inchaço, que são bastante comuns na CDH e no TH. E apenas 1/3 dos pacientes atingiu a ingestão energética recomendada, mas apesar disso, quase metade apresentava sobrepeso ou obesidade. Isso pode ser parcialmente explicado pelos baixos níveis de atividade física nessa população, principalmente porque a gente avaliou lá no início que pouco mais de 1/3 dos pacientes necessitavam de algum apoio para a sua locomoção. Pouco mais de 1/3 não conseguia se locomover de forma independente. E com base nos resultados do presente estudo, é improvável que haja uma estratégia dietética única para todos os indivíduos com CDH e TH, nem mesmo para aqueles com distúrbios alimentares específicos ou comorbidades. Em vez disso, as recomendações clínicas dependerão do padrão alimentar do indivíduo, e, portanto, é importante que os médicos eles passem a questionar sobre a dieta ao avaliar os sintomas dessa população. Os pacientes com alto consumo de alimentos refinados e processados devem ser aconselhados a reduzir esse consumo, principalmente na presença de altos níveis de dispepsia ou IMC elevado. E o IMC baixo deve alertar o médico para a necessidade de investigar o transtorno alimentar restritivo evitativo.
Nesses pacientes, dietas de exclusão, inclusive, devem ser evitadas. Em vez disso, deve-se oferecer a eles uma exposição gradual aos alimentos para aumentar a ingestão oral, abordando os medos relacionados à alimentação, com o objetivo justamente de corrigir as deficiências nutricionais e evitar a necessidade futura de suporte nutricional, ou seja, de utilizar uma alimentação parenteral ou enteral. Mas, infelizmente, tais protocolos clínicos que envolvem a integração de psicologia e esporte nutricional são atualmente escassos para pacientes com CDH e transtorno do espectro de hipermobilidade. Bom, e quanto às limitações, né, esse estudo não esteve isento delas. Embora o questionário de frequência alimentar seja um método adequado para estudos em larga escala, devido à simplicidade e facilidade de uso, ele é suscetível a viés de memória e nem sempre é flexível a práticas alimentares específicas. Como eu falei lá no início, esse questionário foi aplicado visando que o paciente respondesse com base nos últimos 3 meses de consumo de alimentos dele. Então, é lógico que nem todos os pacientes vão lembrar da maneira fidedigna do que ele consumiu ao longo desses 3 meses. Então, realmente está suscetível a um viés de memória. E, em segundo lugar, o questionário Escala de Evitação de 9 itens provavelmente superestima a prevalência de transtorno alimentar restritivo e evitativo nessa população, uma vez que ele foi desenvolvido para triagem e não para diagnóstico. Idealmente, o resultado positivo nessa triagem deve ser seguido por uma avaliação formal para o transtorno alimentar restritivo evitativo por especialistas. Em terceiro lugar, o IMC não foi medido objetivamente e estudos futuros podem buscar medi-lo prospectivamente, juntamente com a avaliação dietética adequada. Em quarto lugar, como o artigo trata de um estudo realizado no Reino Unido, ele vai ser influenciado pelas práticas alimentares desses países e não está claro o quão generalizáveis esses padrões alimentares são para outros países e etnias, como para o Brasil, por exemplo. E a alta prevalência de caucasianos e mulheres limita ainda mais a generalização desses resultados. E, por fim, como em todo e qualquer estudo transversal, a incidência não pode ser medida. E a gente também não pode inferir causalidade entre os fatores mencionados. Então, estudos dietéticos intervencionistas nessa coorte de pacientes podem abordar essa questão no futuro. E agora chegamos à conclusão. Esse vai ser o primeiro estudo a medir de forma robusta a ingestão nutricional, a adequação e os padrões alimentares em pacientes com CDH e TH. E a ingestão de vários nutrientes importantes está comprometida na CDH, principalmente fibras e carboidratos. Esses padrões precisarão ser reproduzidos e validados por meio da avaliação do efeito de estratégias de intervenção dietéticas personalizadas sobre os sintomas, antes que diretrizes nutricionais baseadas em evidências possam ser finalmente criadas. Então, a gente precisa perceber o quão generalizáveis são esses padrões antes de criar diretrizes dietéticas. Enquanto isso, seria útil que os pacientes fossem rastreados para o transtorno alimentar restritivo e evitativo e para o consumo de alimentos processados e que recebessem orientações seguras e sensatas sobre como otimizar sua ingestão de nutrientes, principalmente por profissionais habilitados, que são os nutricionistas nessa parte. E ainda há lacunas importantes na compreensão do papel da dieta em pacientes com síndrome de Ehlers-Danlos e hipermóvel, mas esse estudo com certeza representa um passo inicial relevante nesse campo. Bom, aqui estão as referências bibliográficas utilizadas para a construção dessa sessão. E obrigado. Nós é que agradecemos, Salomão. Excelente apresentação. Você pode abrir a sua câmera para a gente dar início às perguntas? Claro. Extensão. Então, pronto. Então, mais uma vez, a gente agradece, Salomão, pela apresentação Obrigado. dele e a gente abre para que vocês possam fazer perguntas ou colocações sobre o estudo. Stephanie? Stephanie, você consegue abrir o áudio ou você quer que leia? Oi, Salomão? Boa noite. Eu fiquei com uma dúvida. Eu queria saber se o artigo ele aborda outros micronutrientes ou só foi a vitamina D que estava reduzido? O que ele traz de relevante é que a vitamina D que estava, no caso,
quanto aos micronutrientes, né? Reduzida. Você consegue perceber também a presença de alguns minerais, como o selênio, por exemplo. Eu vou voltar aqui para a tabela. A gente consegue perceber a presença de alguns outros minerais, mas ele enfoca na vitamina D e, em menor grau, algumas vitaminas do complexo B, né? Como a niacina, a riboflavina e o ácido fólico. Esther? Parabéns, Salomão, pela excelente apresentação. Gostei muito, principalmente do tema. Não é um tema que eu leio muito, mas acabei lendo para fazer um dos textos que a gente coloca, né, lá no site. Minha dúvida seria se ele falou alguma coisa a mais sobre a questão das dietas restritivas, dos problemas delas. Eu já tinha visto um texto, um artigo anteriormente, falando que, principalmente quando o paciente vai direto para a dieta restritiva, sem se consultar antes com um nutricionista, por exemplo. Assim, ele não traz muito os desdobramentos dessas dietas restritivas. A gente tem só o exemplo de dietas com baixo teor de fósforo, por exemplo, né? E ele traz que não teve diferença significativa entre os indivíduos que faziam uso dessa dieta e os que não faziam. Alguns indivíduos poderiam até relatar melhora dos sintomas, mas era algo bem, bem raro, assim. Mas as dietas extremamente restritivas, né, como as vistas naqueles pacientes com padrão alimentar de baixa ingestão de nutrientes, são, sim, problemáticas. A gente conseguiu perceber pelos dados que esses pacientes tiveram mais alguns sintomas preocupantes, né? E menor concentração de macro e micronutrientes também. Obrigada. Obrigada, Esther. Vitor? Boa noite, eu queria primeiramente dar parabéns a Salomão pela apresentação. E no final da apresentação ele destacou que mesmo esses pacientes tendo um consumo meio que baixo em calorias, eles acabam estando acima do peso, mesmo ingerindo uma quantidade elevada de proteínas. Aí ele acabou destacando que essas pessoas acabam sendo menos ativas em relação a atividades, mas a minha pergunta é para saber se o estudo ele acaba focando se essas pessoas têm algum problema na tireoide, por exemplo, ou como o hipotireoidismo, porque a gente sabe que quando essa pessoa tem esse problema, o metabolismo tende a ser mais lento, e como essa pessoa acaba tendo uma vida menos ativa, mesmo consumindo pouco, elas acabam ficando acima do peso. Aí eu queria saber se o artigo aborda em relação a isso também, ou só foca nisso da atividade física. Ele realmente só enfoca a parte da atividade física, mas eu achei uma teoria interessante. Inclusive, a gente sabe que tem uma escassez de artigos trazendo essa questão endócrina na CDH, infelizmente. Então, acho que estudos futuros até podem abordar essa questão dos hormônios tireoidianos em pessoas com CDH, a fim de se avaliar essa questão mesmo. Obrigada, Vitor. Mais alguém quer fazer algum apontamento ou uma pergunta para Salomão? Diogo? Tá dando para ouvir direitinho? Tá sim. Pronto. Primeiramente, gostaria de parabenizar pela apresentação, foi uma ótima apresentação. Minha pergunta é mais no sentido de que tem um momento no começo dos slides em que aparece alguns fatores, né, que algumas fontes que as pessoas com CDH se baseiam para tomar decisões nutricionais, fala sobre ajuda, apoio familiar, não fala que eles não têm muito contato com nutricionistas. Queria saber se o artigo cita atualmente influência de redes sociais nessa decisão de escolhas nutricionais e também se associa isso à presença de transtornos como bulimia, transtornos alimentares e de imagem. Não, ele não traz exatamente. A única coisa que ele traz é que, como as pessoas não buscam um nutricionista e acabam obtendo aconselhamento a partir de indivíduos que não são profissionais, elas acabam tomando decisões incorretas, né? Então,
A gente até percebe hoje em dia a presença de várias dietas surgindo, né? Prostri, inclusive, até comentou quando eu estava montando essa seção das dietas com baixo teor de histamina que estão surgindo agora. Enfim, na internet realmente surgem essas tendências, mas o artigo não explora assim de forma muito específica, não. Ele só realmente cita que, como as pessoas não buscam especialistas, elas acabam tomando decisões que não são as melhores, né? Muitas vezes. Acho que a palavra tendência é muito bem-vinda. Entendi, muito obrigado pela resposta, pelo comentário. Mais alguém quer fazer alguma pergunta para Salomão? Eu tenho uma pergunta. Bem, Carol. Parabéns, Salomão. Eu vi na parte, eu peguei bem, eu acho que esse assunto sobre alimentação é algo muito importante. Agora, sobre como é a divisão, assim, de que teve a divisão falando que alguns pacientes comem menos, que tem a baixa a ingestão. Mas como é que eles têm esse critério de falar, realmente sabe que aquele paciente qual é o ponto de critério que eles partiram do artigo para falar que realmente uma pessoa tem essa baixa de ingestão? Você fala na hora de determinar os padrões alimentares, o padrão de baixa ingestão. Isso. Então, foi justamente aquela técnica que eu falei da análise de componentes principais, que é uma técnica que vai se basear em eu pegar o conjunto de dados, então eu pegar todo o conjunto de alimentos consumido por todos os pacientes e a quantidade em que eles são consumidos, e eu consegui, a partir dessa análise desses dados, localizar as tendências dentro daqueles dados. Então, assim, eu consegui identificar aqueles alimentos que estão sendo combinados com mais frequência, que estão sendo consumidos juntos, e as quantidades que estão sendo consumidos. Então, a partir dessa técnica de análise de componentes principais, eu consegui estabelecer esses 4 padrões. Basicamente isso. Entendi. É uma técnica um pouco complexa, mas, assim, é basicamente isso. Eu analiso todo o contexto dos dados, né, e a partir do uso de programas específicos, eu consigo descobrir Mapear. tendências que estavam escondidas. Isso. Entendeu, Carol? Entendi, Pro. Obrigada, Salomão. Nada. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou algum apontamento sobre a apresentação de Salomão? Estamos aguardando um minuto. Acho que terminamos, Salomão. Então, se ninguém gostaria de fazer mais uma pergunta ou não tenha nada para acrescentar, nós vamos finalizar, então, essa sessão científica, né? Agradecer a Salomão pela excelente apresentação dele. Lembrar a todos aqueles que estão aqui presentes, que também vão vir, que caso você se interesse pela temática, né, as nossas redes sociais, elas vão trazer mais conteúdo, na verdade, sobre isso, e que todas as nossas apresentações, elas ficam disponíveis na íntegra no nosso link do YouTube, assim como também na nossa página do Neise Sede, do grupo de pesquisa. Agradecemos, então, a Salomão, a orientadora dele, Astrid, e a todos os presentes, né, o departamento, né, que cedia o nosso grupo de pesquisa, e a Abraced pelo apoio. Muito obrigada.